O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Falando de Deus, ele fez a sua parte, ele deu o seu único filho, o Senhor Jesus, para vir a este mundo, para fazer a sua obra, servir ao Pai. E Jesus fez isso até o fim e teve a morte de cruz para carregar sobre si os nossos pecados. Ele foi o exemplo do Pai. Ele serviu até o fim. E mesmo na cruz, onde os que estavam ali, os soldados, diziam palavras horríveis, tentando Jesus perdoou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus foi o exemplo. Ele serviu ao Pai todo o tempo. Ele não veio a esse mundo para gozar da vida. Ele já tem vida com o Pai. O melhor da vida dele é estar com o Pai. Nada nesse mundo poderia substituir o desejo dele de estar com o Pai. E por amor ao Pai, ele veio servir e pagar o alto preço para nos arrancar do inferno e não vivermos condenados por toda a eternidade. E ele disse, antes de morrer, aos seus discípulos o seguinte: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você sabe que amar um ao outro não é tão fácil assim. Ainda mais quando tem as suas diferenças, quando não fazem aquilo que você tanto quer, né? No caso das mulheres que tanto desejam e muitas vezes a outra pessoa não está entendendo, não faz, né? Amar uns aos outros com as suas imperfeições não é para todo mundo, mas é um mandamento que Jesus deu. E é a coisa mais difícil para aquele que não é nascido de Deus. Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, você tem que amar e saiba que o mundo vai te odiar, porque me odiou. Mesmo querendo fazer o bem, mesmo ensinando a verdade, mostrando o caminho, eu fui odiado e vocês vão ser odiados também. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Sabe? Uma coisa interessante. Eu era criança e eu não posso dizer para você que eu conhecia Jesus porque era uma criança, mas tinha os ensinamentos de meus pais, que são cristãos. Você conhece quem são meus pais. E já de pequena, já na escola, eu já era odiada. Eu era odiada assim, sem motivo. Uma vez a gente estudava numa escola pública lá nos Estados Unidos, e a gente pegava o ônibus. E eu e minha irmã foi assim, jogaram lixo do próprio ônibus na gente, de tanto ódio que tinha
da gente. E eu ainda nem era convertida, eu ia na igreja, eu não falava palavrão, eu não fazia as coisas erradas, assim, mas ainda precisava conhecer a Deus. Mas mesmo assim, o mundo já me odiava. Era uma coisa assim incrível, um ódio assim do diabo mesmo. Mas por quê? Porque quando você aceita a verdade, você aceita a luz, você é odiada. Porque as pessoas vivem nas trevas. As pessoas querem viver à la vontade, no pecado, na imundícia. Querem fazer tudo que é errado e querem ser aprovada pelos homens, pela criatura. Mas quem é a luz, quem obedece a Deus, esse incomoda. No caso, eu seguia as orientações dos meus pais e obedecia. Isso era uma coisa de berço. Então, obviamente que eu me vestia diferente, eu não me comportava igual aos demais e já era odiada. Você está preparado para ser odiado pelo mundo por causa da sua fé? Ou você quer ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Bem, pense sobre isso, já voltamos após essa trilha musical. Amar Jesus é você ser odiado pelo mundo, porque você vai andar na verdade, você vai andar no que é justo, até mesmo você vai se autocorrigir daquilo que você está errando, inclinando-se. Amar a Jesus é você odiar o pecado. É você odiar o engano, é você odiar tudo que é injusto. E, mesmo assim, você fazer o que é certo com outras pessoas, não dependendo do que elas fazem ou deixam de fazer por você. Você vai seguir amando elas, porque assim como Jesus tem nos amado, você sabe, nós somos imperfeitos. E se nós recebemos esse amor, essa compaixão, essa misericórdia do próprio Deus, por que não a gente respeitar o outro semelhante com os seus erros, né? Você não pode impor a sua vontade, o seu jeito a ninguém. Você tem que respeitar. E quando você respeita, você ama. Você não engana, não se auto-engana fingindo que ama, não. Você dá a vida, você faz a sua parte. Jesus disse: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabe, assim como o Senhor Jesus foi perseguido, você também vai ser perseguida. Assim como guardaram as palavras do Senhor Jesus, também vão guardar as suas palavras. Por isso que nós temos que fazer o que é certo, porque quando a gente faz o que é certo, o que é justo diante de Deus, não é diante das pessoas, não, é diante de Deus,
a nossa consciência está tranquila. A gente tem paz para enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente tem um rabo preso com o diabo, então aí é diferente. Aí você não é perseguido por causa de Jesus. Você talvez é condenado por causa que você errou, que você erra e você não é uma pessoa, vamos dizer assim, exemplar, não se corrige, não é uma pessoa justa, não é uma pessoa de uma só mulher, de um só homem, né? Você vive de farra. Então, não estamos falando para esse tipo de pessoas, estamos falando para as pessoas que amam o Senhor Jesus. Essas pessoas vão ser perseguidas. Vão ser perseguidas. E nós temos que estar preparados para isso. E Jesus disse: mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Não é porque você fica cometendo erros, não. Erros todo mundo comete. Mas não é porque você é um dissimulado, você trai, você engana, você adultera. Não. Você vai ser perseguido porque você faz o que é certo. Você cumpre com os seus deveres. Você obedece à palavra de Deus. Você serve. Você ama mesmo sendo odiado. Vão fazer isso com você por causa do meu nome, porque você obedece a mim. Porque não conhecem aquele que me enviou. Então, tudo isso vai acontecer porque essas pessoas não conhecem Jesus. E você está disposto a pagar esse alto preço de amar, mesmo sendo odiado? De servir Jesus, mesmo sendo odiado pelas pessoas? E você ser amado por Deus e odiado pelo mundo? Pense, porque a fé é uma responsabilidade que cada um tem. Se você crê em Jesus, então você tem que arcar com as responsabilidades que é crer em Jesus. E isso não vai agradar a todos. Inclusive, você vai cumprir com o que Jesus mandou, amando o próximo como a ti mesmo.